Uma moradora de rua cega atende uma ligação e salva o milionário da falência. Ninguém percebeu quando o telefone começou a vibrar no fundo da sacola rasgada. Ninguém, exceto ela. No meio do barulho dos ônibus, das buzinas impacientes e dos passos apressados que nunca paravam para olhar, aquela vibração parecia fora de lugar. Pequena demais para mudar o mundo. Forte demais para ser ignorada. Helena estendeu a mão devagar, tateando entre pedaços de pão duro, um lenço úmido já seco e um copo plástico rachado. Seus dedos finos encontraram o celular antigo, com a tela trincada, sem saber dizer se ainda funcionava ou se era apenas mais uma ilusão que a vida gostava de lhe oferecer. Ela era cega havia 12 anos e morava na rua havia 7. Quando atendeu, não imaginava que aquela ligação cruzaria duas existências que jamais deveriam se tocar. Nem que do outro lado da linha havia um homem poderoso cercado de dinheiro, prédios e contratos, prestes a perder tudo. Alô? Disse ela com a voz baixa, quase pedindo desculpas por existir. Do outro lado, um silêncio pesado. Um silêncio de quem respirava rápido demais. Quem é você? Perguntou a voz masculina, tensa, irritada, como se tivesse ligado para o lugar errado da própria vida. Helena franziu a testa. Ela não via rostos, mas reconhecia o som do desespero com uma precisão cruel. Meu nome é Helena. Acho que o senhor ligou por engano. A ligação deveria ter terminado ali, mas não terminou. Porque o homem do outro lado, Daniel Azevedo, um dos empresários mais respeitados do país, estava sozinho em seu escritório de vidro, no último andar de um prédio que levava seu sobrenome, encarando números que não faziam mais sentido. A falência não vinha como um trovão. Ela vinha como um sussurro contínuo, impossível de ignorar. Não, ele murmurou sem perceber que falava com ela. Eu não liguei por engano. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que os homens usavam antes de perder tudo. O senhor está bem? Perguntou sem pena. Apenas presença. Daniel riu, um riso curto, quebrado, quase ofensivo. Você não entenderia. Ela apertou o celular com mais força. Talvez não entenda o seu dinheiro. Mas entendo quando alguém está com medo. Do lado de fora, ninguém prestava atenção naquela mulher sentada no chão, com os olhos apagados e o rosto marcado pelo tempo. Do lado de dentro, um milionário poderoso sentiu algo que não sentia havia anos. Alguém o enxergava. Helena não sabia quem ele era. Daniel não fazia ideia de quem ela era. Ainda assim, aquela ligação não caiu. Ela ficou ali, respirando. Como conseguiu este número? Ele perguntou desconfiado. Estava no telefone quando ganhei, respondeu com naturalidade. Foi doado. Eu só atendo quando toca. Daniel fechou os olhos. A ironia quase o fez gritar. Ele tinha tudo. Ela não tinha nada. E mesmo assim, era ela quem estava calma. Se você já sentiu que o mundo te ignora, que ninguém te vê de verdade, talvez essa história fale diretamente com você. Se estiver ouvindo de qualquer cidade, se inscreve no canal agora, porque o que começou nessa ligação vai muito além do que parece. Helena inclinou o rosto como se tentasse ver algo que os olhos não podiam mais alcançar. O senhor quer conversar? Ela disse. Ou só precisava que alguém atendesse? Daniel abriu a boca para responder, mas a verdade ficou presa na garganta, porque pela primeira vez em anos ele não precisava de um advogado, nem de um contador, nem de um conselho milionário. Ele precisava de alguém que não tivesse nada a ganhar. E Helena, sentada na calçada fria, sem casa, sem visão, sem futuro prometido, era a única pessoa naquela noite que ainda podia oferecer isso. A ligação continuou, e sem que nenhum dos dois soubesse, naquele exato momento, o destino começava a mudar de lado. O silêncio do outro lado da linha durou mais do que deveria. Daniel respirava pesado, como alguém que correu sem sair do lugar. Helena percebeu. Não pelos olhos, mas pela pausa irregular entre um fôlego e outro, pelo som quase imperceptível de algo sendo apertado com força demais. Eu não converso com estranhos, ele disse finalmente, tentando recuperar uma autoridade que já não sentia. Helena sorriu de leve,
Um sorriso pequeno sem ironia. Conversa sim. Só escolhe com quem. Daniel ia desligar. O dedo já estava perto do botão. Mas algo o impediu. Talvez o cansaço. Talvez o fato de que, naquela noite, todos os números que ele conhecia tinham parado de obedecer. "Quanto tempo você está aí fora?" Ele perguntou sem saber por quê. Ela inclinou o rosto em direção ao som distante de um ônibus freando. "Aqui fora." "Hoje, desde cedo, na rua, 7 anos. No escuro, 12. Daniel engoliu em seco. "Acidente?" "Escolha errada", respondeu ela, sem drama. "A minha ou a de outra pessoa. Já não importa mais." O escritório de Daniel era amplo, iluminado, silencioso. Uma mesa de madeira nobre separava ele de uma parede inteira de vidro, atrás da qual a cidade brilhava como um organismo vivo. E, ainda assim, ele sentiu um aperto estranho no peito ao imaginar aquela mulher sentada no chão, guiando a vida pelo som. "Você não parece amarga", ele disse. "Já fui", respondeu. "A amargura cansa, e eu preciso economizar energia." Ele soltou um riso involuntário, um riso curto, quase infantil. Fazia tempo que não ria assim. "Se sabe quem eu sou?" perguntou impulsivamente. "Não", Helena respondeu. "E isso é um alívio." Daniel ficou em silêncio. Aquilo era verdade. Se dissesse seu nome, viria o peso, a expectativa, o pedido escondido, a tentativa de agradar ou de explorar. Mas ali, naquela ligação improvável, ele era só um homem à beira de perder tudo. "Eu construí uma empresa do zero", ele começou sem planejar. "Pessoas dependem de mim, famílias inteiras. E amanhã pode não existir nada." Helena ajustou a posição do corpo, como quem se prepara para ouvir de verdade. "Quando tudo começa a desmoronar, parece que é de repente", ela disse. "Mas nunca é. Sempre tem um ponto em que a gente fecha os olhos antes da hora." Daniel sentiu como se alguém tivesse puxado o ar da sala. "Você não sabe nada sobre negócios." "Não", ela concordou. "Mas sei sobre quedas." Ela contou então, sem ser perguntada. Falou da infância simples, da mãe que costurava para fora, do pai ausente. Falou do dia em que confiou em alguém que prometeu cuidar dela e a deixou sozinha num hospital, após uma cirurgia mal explicada. Falou da escuridão chegando aos poucos, como uma cortina que nunca mais subiu. "No começo eu gritava", disse Helena. "Depois aprendi a escutar." Daniel apoiou os cotovelos na mesa, o rosto entre as mãos. "E isso te salvou?" "Não", ela respondeu. "Mas me manteve viva o suficiente para continuar tentando." A frase ficou ecoando nele. "Viva o suficiente para continuar tentando." "Você acredita em segundas chances?" ele perguntou quase em sussurro. "Acredito em escolhas tardias", Helena disse. "Às vezes é o que dá tempo de fazer." Do lado de fora, alguém passou e chutou de leve o copo plástico ao lado dela. Helena não se mexeu. Já estava acostumada a ser invisível. Do lado de dentro, Daniel sentiu algo estranho acontecer. Ele, que sempre foi visto, admirado, temido, nunca tinha sido ouvido assim. "Posso te ligar amanhã?" ele perguntou, surpreendendo a si mesmo. "Se o telefone tocar, eu atendo", ela respondeu. "É a única promessa que posso fazer." A ligação caiu logo depois. Nenhum dos dois disse adeus. Helena guardou o celular com cuidado, como se fosse algo frágil demais para aquele mundo duro. Daniel ficou olhando para a tela apagada do telefone por longos segundos, antes de encarar novamente os números que piscavam no computador. Eles ainda não sabiam, mas aquela conversa tinha plantado algo perigoso, porque quando alguém que não enxerga começa a ver as falhas de quem sempre se achou no controle, o colapso deixa de ser apenas financeiro, e a salvação começa por onde ninguém imagina. Daniel não dormiu naquela noite. O apartamento amplo, silencioso demais, parecia um cenário montado para alguém que já não estava ali. Ele passou horas andando de um lado para o outro, observando a cidade pela janela, tentando ignorar o peso crescente no peito. Não era só a empresa, não era só o dinheiro. Era a sensação de que, pela primeira vez, ele tinha perdido o controle da própria narrativa.
Às 6 da manhã, o telefone dele vibrou com mensagens que ele não teve coragem de abrir. Advogados, diretores, um conselho extraordinário marcado para o fim da tarde. Palavras como risco, exposição e irreversível começaram a se repetir com uma frequência quase cruel. Mesmo assim, antes de qualquer resposta, antes de qualquer reunião, Daniel fez algo que não constava em nenhuma planilha. Ligou novamente. Do outro lado da cidade, Helena acordou com o som do celular tocando dentro da sacola. Ainda era cedo. O frio da madrugada permanecia grudado no concreto. Ela levou alguns segundos para entender onde estava, depois sorriu de leve, como quem reconhece um visitante raro. Alô? Daniel fechou os olhos ao ouvir a voz dela. Era estranho como aquele simples som trazia uma calma que ele não sentia em lugar nenhum. Sou eu, disse sem se apresentar. Não sei por que estou ligando. Às vezes a gente sabe, Helena respondeu. Só não gosta da resposta. Ele respirou fundo. Hoje tudo pode acabar, confessou. Um erro que começou pequeno. Um investimento que parecia seguro demais. Agora é um buraco. Helena ouviu com atenção. Não interrompeu. Não aconselhou. Apenas deixou que ele falasse. Daniel descreveu contratos, parceiros, números inflados, decisões tomadas com pressa demais para manter uma imagem que já não se sustentava. E ninguém percebeu? Ela perguntou, quando ele terminou. Perceberam, ele respondeu. Mas confiaram em mim. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era vazio, era pesado. Quando alguém confia demais, Helena disse devagar. Às vezes deixa de fazer as perguntas certas. Daniel sentiu um incômodo imediato. Você está dizendo que a culpa é minha? Estou dizendo que você não é só vítima, ela respondeu, mas também não é o vilão que estão pintando. Ele se recostou na cadeira. Você fala como se me conhecesse. Não conheço você, ela disse. Conheço padrões. O medo faz pessoas inteligentes cometerem erros repetidos. Daniel ficou parado, porque era exatamente isso. Tem alguém nessa história que você evita mencionar. Helena continuou. Sempre tem. Daniel apertou os lábios. A imagem de um nome específico atravessou sua mente, acompanhado de reuniões privadas, acordos feitos fora do radar, promessas mal documentadas. Você não sabe do que está falando, ele murmurou. Sei que você desviou o assunto, ela respondeu com suavidade firme. E quem faz isso costuma estar protegendo alguém, ou a si mesmo. A acusação não veio com agressividade, veio com precisão. E doeu mais por isso. Do outro lado da rua onde Helena estava, o dia começava a clarear. Pessoas surgiam aos poucos, apressadas, falando alto, ignorando aquela mulher sentada no chão, que naquele instante estava desmontando um império com palavras simples. O que você quer de mim? Daniel perguntou tenso. Nada, ela respondeu. Mas se quer ouvir alguém que não depende do seu dinheiro, posso continuar aqui. Ele percebeu então algo perturbador. Todos ao redor dele tinham algo a perder se ele caísse. Ela não. Hoje à noite, depois da reunião, ele hesitou. Posso te ligar de novo? Helena assentiu mesmo sabendo que ele não podia ver. Se você ainda quiser ouvir, disse ela, eu estarei. A ligação terminou. Daniel se levantou, vestiu o terno mais caro que tinha e saiu para enfrentar um dia que prometia arrancar tudo o que ele achava que era. Helena permaneceu sentada, ouvindo a cidade acordar. Havia algo diferente no ar, um pressentimento que ela conhecia bem, o mesmo que sentira antes de perder a visão. Algo grande estava prestes a acontecer, e alguém ainda não tinha contado toda a verdade. A sala de reuniões estava cheia demais para um homem que sempre gostou de controlar o ambiente. Daniel entrou alguns minutos atrasado e sentiu o peso imediato dos olhares. Pessoas que ele conhecia havia décadas evitavam encará-lo. Outras faziam questão de observar cada movimento como se procurassem rachaduras em algo que sempre pareceu sólido. Ele se sentou na cabeceira da mesa. O lugar ainda era dele. Pelo menos, oficialmente. Vamos ser diretos, disse um dos conselheiros, quebrando o silêncio.
A situação é pior do que imaginávamos. As palavras caíram como um veredito antecipado. Planilhas foram projetadas. Gráficos despencavam sem pudor. Cláusulas contratuais apareciam ampliadas, destacadas, cruéis. O nome da empresa, repetido tantas vezes com orgulho, agora parecia um peso difícil de sustentar. Daniel escutava tudo como se estivesse ligeiramente afastado do próprio corpo. A voz de Helena, da noite anterior, voltava em fragmentos. Você não é só vítima. Você está protegendo alguém. O problema central, continuou o diretor financeiro, está nos contratos firmados nos últimos 18 meses, principalmente os que envolvem a holding externa. Daniel sentiu o estômago revirar. O nome surgiu logo depois, como ele temia. Henrique Valença, antigo amigo, sócio estratégico. O homem que havia surgido no momento exato em que Daniel precisava crescer rápido demais. Promessas de expansão, contatos internacionais, soluções mágicas para riscos complexos. Não podemos mais ignorar, disse uma conselheira. Tudo aponta para a manipulação deliberada de dados. Está insinuando fraude? Daniel reagiu, erguendo a voz. Estou afirmando, respondeu ela. E o seu silêncio está sendo interpretado como conivência. Daniel sentiu o ar faltar. Horas depois, quando a reunião terminou, nada estava resolvido. Apenas exposto. Ele saiu do prédio com a sensação de que o chão havia se tornado instável demais para confiar. No início da noite, como prometido, ligou. Helena atendeu no segundo toque. Eu estava esperando, disse ela, antes que ele falasse qualquer coisa. Daniel soltou um riso amargo. Hoje tentaram me enterrar vivo, ele disse. E talvez com razão. O nome apareceu, Helena respondeu sem perguntar. O que você não queria dizer? Daniel fechou os olhos. Henrique, murmurou. Ele está no centro de tudo. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para pensar. E por que você ainda o protege? A pergunta atravessou Daniel como uma lâmina limpa. Porque fui eu quem o trouxe, ele confessou. Porque se eu falar, não cai só ele. Cai o quê? Helena perguntou. A imagem que construí, a confiança, o mito de que eu sempre soube o que estava fazendo. Do lado de fora, um vento frio passou, fazendo Helena se encolher um pouco. Quando a gente sustenta uma mentira grande demais, ela disse, ela começa a nos usar como apoio. Daniel encostou a testa na parede do escritório. Você acha que ainda dá tempo? Helena respirou fundo. Não sei se dá tempo de salvar tudo, respondeu. Mas sei que dá tempo de escolher o que não vai te destruir por dentro. Ele ficou em silêncio. Daniel, ela continuou, às vezes perder dinheiro é o preço de recuperar o próprio nome. A frase ficou suspensa. Ele sabia que, se seguisse em frente com a verdade, perderia aliados, contratos, respeito público. Mas, se continuasse calado, perderia algo que nem sabia mais nomear. Se eu falar, ele disse, vou precisar enfrentar coisas que evitei por anos. Eu sei, Helena respondeu, e não vou mentir dizendo que não dói. A ligação se estendeu por longos minutos, sem pressa. Não havia mais conselhos técnicos, apenas alguém ajudando outro alguém a encarar o abismo sem fechar os olhos. Antes de desligar, Daniel falou algo que o surpreendeu. Eu queria te ver. Helena sorriu de leve, sem qualquer ilusão. Talvez um dia, respondeu, quando você souber quem realmente quer que te veja. A chamada terminou. E naquela noite, Daniel tomou a decisão mais arriscada da vida. Não sobre dinheiro, mas sobre verdade. Daniel passou a noite em claro outra vez, mas dessa vez não foi por medo. Foi por antecipação. Ao amanhecer, ele já havia tomado uma decisão. Não sabia ainda como executá-la, nem quais seriam todas as consequências, mas algo dentro dele tinha se deslocado. Aquele ponto invisível onde ele costumava recuar simplesmente não existia mais. Às 9 da manhã, convocou uma reunião emergencial com os principais acionistas. Não era o protocolo, não era o aconselhável, mas era o necessário. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena sentia um incômodo difícil de explicar.
Não era fome, nem frio. Era aquela sensação antiga, quase esquecida, de que algo estava prestes a sair do controle. Não dele, mas dela. Ela apertava o celular com frequência, como se esperasse que ele tocasse a qualquer momento. Quando Daniel começou a falar na reunião, o silêncio foi absoluto. Eu preciso corrigir algo que deixei crescer, ele disse, sem rodeios, e isso vai custar caro. Alguns rostos se fecharam imediatamente, outros demonstraram surpresa. O nome de Henrique Valença não demorou a surgir novamente, agora acompanhado de documentos que Daniel tinha guardado por tempo demais. Eu fui omisso, ele continuou, e assumo total responsabilidade por isso. A palavra responsabilidade ecoou pela sala como uma ruptura. Ao meio-dia, a notícia já corria pelos corredores do mercado financeiro. No meio da tarde, chegava a imprensa. E antes do pôr do sol, Daniel deixou de ser apenas um empresário em crise, para se tornar um homem que ousou romper com o próprio sistema. Mas a reação não foi heróica. Os ataques vieram rápido. Antigos parceiros se afastaram. Investidores congelaram recursos. A empresa entrou oficialmente em processo de reestruturação profunda, flertando perigosamente com a falência total. Quando Daniel ligou para Helena naquela noite, a voz dele estava diferente. Não derrotada, mas ferida. Fiz o que você disse, ele falou. Ou pelo menos parte disso. Helena fechou os olhos. E como se sente? Ele demorou a responder. Vazio, mas estranho. Como se algo tivesse sido retirado de cima de mim. Helena assentiu lentamente. O peso da mentira costuma ser maior do que a queda. Daniel respirou fundo. Agora eles vão atrás de mim, ele continuou. Não só financeiramente. Henrique não vai aceitar isso em silêncio. O nome soou diferente dessa vez. Mais próximo, mais real. Pessoas que perdem poder, Helena disse, costumam tentar recuperar controle do único jeito que sabem. Daniel ficou atento. Você está com medo? Ele perguntou. Ela hesitou. Não por mim, respondeu. Mas porque você mexeu em algo que não gosta de luz. Do outro lado da rua, um homem parou por tempo demais perto dela. Helena percebeu pela pausa estranha no som dos passos, pela respiração contida. Ele acabou indo embora, mas deixou uma inquietação difícil de ignorar. Daniel, ela disse com cuidado, se alguém tentar te silenciar, você precisa estar preparado. Eu estou, ele respondeu. O que eu não esperava era sentir que alguém pode acabar sendo puxado para isso por minha causa. Helena entendeu na hora. Você está falando de mim, disse sem acusação. O silêncio confirmou. Eu não me arrependo, ela continuou. Mas preciso que você entenda uma coisa. Quando a gente enxerga o que outros não querem ver, vira ameaça. Daniel apertou o telefone com força. Eu posso te tirar daí, ele disse impulsivo. Te ajudar. Helena sorriu, um sorriso triste. Não confunda cuidado com fuga, respondeu. Se for para eu sair, precisa ser porque eu escolhi. Não porque alguém ficou com medo por mim. A ligação terminou com um acordo silencioso. Cautela. Naquela noite, Daniel recebeu a primeira mensagem anônima. Você abriu a boca demais. E no mesmo instante, Helena sentiu que aquela história tinha deixado de ser apenas sobre dinheiro, verdade ou redenção. Agora, havia risco. E risco muda tudo. Helena acordou antes do amanhecer com uma sensação estranha no peito. Não foi um som que a despertou. Foi a ausência dele. A rua estava quieta demais. Nenhum ônibus passando, nenhum vendedor ambulante montando a banca, nenhum passo apressado cortando o ar. Para alguém que vivia guiada pelos ruídos da cidade, aquele silêncio era um aviso. Ela se sentou devagar, estendeu a mão ao redor, confirmando o espaço. A sacola estava ali, o copo plástico também. O celular, sim, ainda ali. Mas algo tinha mudado. Helena percebeu quando ouviu passos contidos, calculados, não de quem passa, mas de quem observa. Não era a primeira vez que alguém a olhava sem ser visto. A rua ensinava rápido. Ainda assim, aquele som não trazia desprezo nem pressa. Trazia intenção. Ela manteve a respiração calma. Horas depois, o telefone tocou. Você está bem? Daniel perguntou antes mesmo de dizer alô.
Estou, ela respondeu, mas não estou sozinha. Daniel ficou em silêncio por um segundo. O que você quer dizer com isso? Alguém está me observando desde cedo, Helena explicou. Não fala, não se aproxima, mas também não vai embora. Daniel sentiu um frio percorrer a espinha. Eu avisei a polícia, ele disse. Dei seu nome. Não faça isso de novo, Helena respondeu firme. Eu não pedi proteção oficial, isso só chama mais atenção. Helena, isso já passou do limite, ele rebateu. Você não pode fingir que isso é normal. Eu não estou fingindo, ela disse. Estou sobrevivendo. Daniel se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro no escritório, agora quase vazio. Metade da equipe já havia sido dispensada. O prédio parecia maior, mais oco. Recebi outra mensagem, ele confessou. Desta vez foi clara. O que dizia? Quem fala demais arrasta outros para o fundo. Helena fechou os olhos. Eles sabem de mim, ela disse. Ou pelo menos acham que sabem. Isso é culpa minha, Daniel respondeu, a voz carregada. Se algo acontecer com você... Daniel, ela o interrompeu. Escuta bem. Antes de você existir na minha vida, eu já enfrentava perigos todos os dias. A diferença é que agora alguém poderoso está com medo. Ele parou de andar. Medo de você? Medo do que eu provoquei em você, ela corrigiu, porque você decidiu parar de fingir. Durante o dia, Helena mudou de lugar, andou com cautela, contando passos, desviando de sons conhecidos. Mesmo assim, a presença continuava. Não constante, mas suficiente para manter o alerta ligado. À noite, quando Daniel ligou novamente, a voz dele estava mais baixa, mais controlada. Eu contratei alguém, ele disse. Não seguranças, investigadores. Eles estão olhando para Henrique. Helena assentiu lentamente. E o que descobriram? Que ele está mais nervoso do que aparenta, Daniel respondeu. E que alguém fez perguntas sobre uma mulher cega que fala demais ao telefone. O coração de Helena apertou. Não de medo, de confirmação. Então é isso, ela disse. Eu deixei de ser invisível. Eu posso te tirar da rua agora, Daniel insistiu. Um lugar seguro. Anônimo. Helena respirou fundo. Você quer me proteger? Ou se proteger da culpa? A pergunta caiu pesada. Eu não sei mais diferenciar, ele admitiu. Então ainda não é a hora, ela respondeu. A ligação terminou sem resolução, nenhuma promessa, nenhum plano fechado. Mas naquela madrugada, algo aconteceu. Quando Helena se deitou, ouviu passos se afastando pela primeira vez desde o amanhecer. Não porque desistiram dela, mas porque tinham certeza de que sabiam onde encontrá-la. E isso era ainda mais perigoso. Helena não dormiu naquela noite, não por medo direto, mas por algo mais profundo, um reconhecimento antigo. Aquela sensação de quando a vida se aproxima demais, sem pedir licença, exigindo uma decisão que já vinha sendo adiada há anos. Ao amanhecer, ela se levantou antes que a cidade acordasse de verdade. Mudou novamente de lugar. Não para fugir, mas para observar melhor. Pessoas apressadas erram padrões. Quem precisa se esconder, não. Quando Daniel ligou, já passava das 10 da manhã. Eu sonhei com você, ele disse, sem perceber que falava aquilo em voz alta. Helena sorriu de leve. Sonhos costumam avisar quando algo não foi resolvido. Daniel respirou fundo. Os investigadores voltaram, ele disse. Henrique está preparando algo. Não é só defesa, é ataque. Contra você, Helena respondeu. Contra qualquer um que represente risco, ele completou. Inclusive você. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou algo que Daniel não esperava ouvir. Então é hora de eu te contar quem eu fui antes da rua. Daniel se sentou devagar. Meu nome completo é Helena Moura Azevedo, ela disse. E isso não é coincidência. O coração de Daniel disparou. Azevedo? Ele repetiu. Como assim? Eu fui casada com o seu irmão mais velho. O mundo pareceu parar. Daniel ficou imóvel, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Isso é impossível, ele murmurou. O Rafael morreu há 12 anos. No mesmo ano em que eu fiquei cega.
Helena respondeu. No mesmo mês. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era devastador. Eu conheci você, ela continuou. Antes de você ser quem é hoje. Você ainda era o irmão mais novo, sempre tentando provar algo, sempre correndo atrás da sombra dele. Daniel fechou os olhos com força. Por que você nunca disse nada? Porque eu precisei esquecer para sobreviver, Helena respondeu. E porque você precisava se tornar quem se tornou sem mim. As peças começaram a se encaixar com uma precisão dolorosa. O acidente, Daniel disse, a voz embargada. Não foi acidente, foi? Foi consequência, ela corrigiu. Rafael descobriu algo que não devia. Envolvia a mesma estrutura que hoje está ligada ao Henrique. Daniel sentiu o estômago revirar. Meu Deus! Ele sussurrou. Eu tentei falar, Helena continuou. Ninguém ouviu. Depois veio o hospital, a cirurgia errada, o abandono e a rua. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Não era culpa simples. Era algo mais profundo. Uma dívida que ele nunca soube que existia. Tudo isso, ele disse, e você nunca me pediu nada. Porque não era você quem precisava pagar, ela respondeu. Era a verdade. Do outro lado da linha, Daniel chorou em silêncio. Não como o empresário, mas como o irmão que nunca entendeu por que a vida tinha ficado vazia de repente. Eles não podem saber quem você é, ele disse finalmente. Se souberem dessa ligação, disso tudo, eles já sabem o suficiente, Helena respondeu. Agora a pergunta é, você vai fazer o que seu irmão tentou fazer? Daniel respirou fundo. Vou terminar o que ele começou. Helena assentiu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Então escute com atenção, ela disse. Porque eu guardei algo, uma informação que ninguém mais tem. E se você usar do jeito errado, vai destruir tudo. A ligação caiu logo depois. Daniel ficou parado, encarando o próprio reflexo no vidro do prédio. Pela primeira vez, ele não via um milionário em queda. Via um homem sendo chamado a responder por uma história que nunca terminou. E agora, não havia mais como voltar atrás. Daniel passou o dia inteiro sem atender ninguém. Desligou o telefone corporativo, cancelou reuniões, ignorou e-mails que exigiam respostas imediatas. Pela primeira vez desde que se tornara Daniel Azevedo, o empresário, ele precisava ser apenas Daniel, o irmão mais novo que nunca perguntou o suficiente. Quando finalmente ligou para Helena, já era noite. Eu estou pronto, ele disse sem rodeios. Me diga o que você guardou. Helena estava sentada em um lugar diferente daquela semana. O som ao redor era mais fechado, mais protegido. Ela tinha escolhido um abrigo improvisado perto de uma igreja antiga, onde o fluxo de pessoas diminuía depois do anoitecer. Não é um documento, ela começou, nem um arquivo, é um padrão. Daniel franziu a testa. Explica. Antes de Rafael morrer, ele me ligava todas as noites, Helena disse. Sempre no mesmo horário, sempre nervoso, sempre repetindo as mesmas perguntas de formas diferentes. Daniel sentiu um arrepio. Que perguntas? Quem controlava as auditorias externas? Quem validava os relatórios finais? Quem assinava sem verificar? A resposta começou a se formar na mente de Daniel antes mesmo de ela falar. Henrique, ele murmurou. Não sozinho, Helena corrigiu. Ele era o operador, mas havia alguém acima, alguém que nunca aparecia. Daniel apertou o telefone. Um financiador. Um fiador de silêncio, Helena respondeu. Rafael descobriu que perdas artificiais estavam sendo criadas para justificar aportes emergenciais. Dinheiro entrando por rotas que ninguém questionava porque salvavam empresas. Daniel sentiu o coração acelerar. Isso explica tudo, ele disse. As decisões desesperadas. A pressa. E explica por que ele morreu, Helena completou. O peso da frase caiu como um soco invisível. Você tem prova disso? Daniel perguntou. Não no sentido legal, ela respondeu. Mas tenho algo melhor para você. Ele esperou. Eu sei como reconhecer quando isso está acontecendo, Helena disse. Porque eu ouvi, por anos,
sem ver números, sem ver nomes, apenas ouvindo o medo mudar de tom. Daniel se levantou. Então você consegue identificar outros casos, ele concluiu. Consigo, ela confirmou. E sei exatamente quando o mesmo mecanismo começou a ser usado na sua empresa. O silêncio se alongou. É recente, ela continuou. Mais recente do que você imagina. E ainda está em curso. Daniel sentiu um frio subir pela espinha. Você está dizendo que ainda dá tempo de impedir? Estou dizendo que ainda dá tempo de expor, Helena respondeu. O resto não depende de nós. Daniel respirou fundo. Se eu fizer isso, ele disse, não vai sobrar nada do que eu construí. Talvez não, ela concordou. Mas pode sobrar algo que você nunca teve. Ele fechou os olhos, lembrando do irmão. Do vazio que veio depois. Da estrada que seguiu sem entender o preço. Eu preciso te ver, ele disse com firmeza. Não depois, agora. Helena hesitou. Ver não é o verbo certo para mim, ela respondeu. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu posso ir até você, Daniel insistiu. Não, ela respondeu. Se houver um encontro, será em um lugar onde ninguém manda. Ele entendeu. Me diga onde. Ela falou o nome de uma praça antiga, no centro velho da cidade, um lugar esquecido, cercado por prédios que já viram tempos melhores. Antes de desligar, Helena disse algo mais. Daniel, se isso der errado, você precisa prometer uma coisa. O quê? Que não vai tentar me salvar depois, ela respondeu. Porque eu não sou o problema dessa história. Daniel fechou os olhos. Eu prometo. A ligação caiu. Naquela noite, dois caminhos que haviam se separado há mais de uma década estavam prestes a se cruzar novamente. E quando isso acontecesse, nenhum dos dois sairia ileso. A praça estava quase vazia quando Daniel chegou. Era um daqueles lugares que a cidade parecia ter esquecido de propósito. Bancos de pedra gastos pelo tempo, árvores antigas rangendo com o vento e um silêncio que não combinava com o centro urbano ao redor. Daniel estacionou longe, como combinado, e caminhou devagar, sentindo algo estranho crescer no peito a cada passo. Não era medo, era reconhecimento. Helena estava sentada em um dos bancos mais afastados. Ele a reconheceu antes mesmo de se aproximar, não pelo rosto, que ele só conhecia pelas lembranças antigas e pelas mudanças que o tempo certamente tinha imposto, mas pela postura, pela calma, pela forma como o corpo dela parecia ocupar pouco espaço, como quem aprendeu a não incomodar o mundo. Daniel parou a poucos metros. Helena, ele disse, a voz mais baixa do que imaginava. Ela virou o rosto imediatamente na direção dele. Você anda diferente, ela respondeu. Mais pesado do lado esquerdo. Daniel engoliu em seco. Eu manco desde criança, ele disse surpreso. Eu sei, ela respondeu. Rafael reclamava que você nunca aceitava ajuda. O nome do irmão pairou no ar entre eles, como um terceiro corpo invisível. Daniel se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu não sabia que você tinha passado por tudo isso, ele disse. Se eu soubesse, você não saberia o que fazer. Helena o interrompeu. E isso não é uma acusação, é só a verdade. O silêncio voltou a se instalar, mas não era desconfortável, era denso. Eles estão perto, Helena disse de repente. Daniel sentiu o corpo enrijecer. Como você sabe? O ritmo dos passos mudou, ela explicou. Tem alguém tentando parecer distraído. Daniel olhou em volta tentando identificar qualquer movimento suspeito. Henrique? Ele perguntou. Não, Helena respondeu. Ele nunca aparece quando manda. Antes que Daniel pudesse dizer qualquer coisa, uma voz soou atrás deles. Que reencontro bonito. Daniel se virou rapidamente. Henrique Valença estava a poucos metros, elegante demais para aquele lugar, com um sorriso que não chegava aos olhos. Daniel, ele continuou, você sempre teve um talento incrível para dramatizar. Fica longe dela. Daniel respondeu, se colocando instintivamente à frente de Helena. Henrique levantou as mãos em falsa rendição. Calma. Eu só vim conversar. Afinal, tudo isso começou com uma conversa, não foi? Helena manteve o rosto sereno. Você devia ter deixado o passado quieto, Henrique disse,
agora olhando diretamente para ela. Pessoas cegas não costumam enxergar o tamanho do problema que causam. Daniel deu um passo à frente. Ela enxerga mais do que você jamais vai, ele rebateu. Henrique sorriu, mas o sorriso se quebrou rápido. Você acha mesmo que pode me derrubar? Ele perguntou. O sistema não funciona sem pessoas como eu. Helena respirou fundo. É exatamente isso que você acredita, ela disse, e é por isso que já perdeu. Henrique riu, alto demais. Você não tem provas. Não, Helena concordou. Mas tenho timing, e você também sabe disso. O telefone de Henrique vibrou no bolso. O sorriso desapareceu lentamente enquanto ele lia a mensagem. Daniel percebeu o momento exato em que o controle escapou das mãos dele. O que foi? Daniel perguntou. Henrique guardou o celular, recompôs o rosto, mas a tensão permanecia. Nada, ele respondeu. Só negócios. Helena se levantou com cuidado. Quando o dinheiro começa a correr rápido demais, ela disse, é porque alguém lá em cima está tentando sair primeiro. Henrique deu um passo para trás. Vocês não fazem ideia do que estão mexendo, ele murmurou. Rafael fez, Helena respondeu. E você sabe como terminou. O nome caiu como um golpe final. Henrique não disse mais nada. Apenas virou-se e se afastou, os passos agora rápidos demais para alguém que queria parecer tranquilo. Daniel ficou parado, o coração disparado. Você percebeu, não percebeu? Helena disse. O quê? Ele não veio para nos intimidar, ela respondeu. Veio confirmar se era tarde demais. Daniel passou a mão pelo rosto. Isso significa que... Significa que o castelo começou a cair, Helena completou. O som distante de sirenes começou a ecoar pela cidade. Daniel sentiu algo que não sentia há anos. Esperança misturada com medo real. Se você está ouvindo essa história agora, de qualquer cidade, talvez esteja percebendo que as maiores viradas da vida nunca acontecem sob holofotes. Se inscreve no canal e comenta de onde você está ouvindo, porque o desfecho que vem a seguir não é sobre vitória, é sobre o preço dela. Helena se virou para Daniel. Agora, ela disse, vem a parte que mais dói. O que acontece agora? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Agora, você vai perder tudo o que ainda está tentando segurar. E pela primeira vez, Daniel não recuou. A queda não veio com barulho. Veio em silêncio. Na manhã seguinte ao encontro na praça, Daniel acordou com dezenas de notificações, mas nenhuma delas o surpreendeu. As manchetes já estavam escritas antes mesmo de ele abrir os olhos. A empresa entrou oficialmente em colapso financeiro. Ações suspensas, contas bloqueadas, parceiros se afastando com a mesma rapidez com que anos antes haviam se aproximado. Não houve discurso, não houve defesa pública. Daniel apenas confirmou tudo o que já tinha decidido confirmar. Quando o telefone tocou, ele já sabia quem era. Acabou, ele disse antes mesmo de Helena falar qualquer coisa. Do outro lado da linha, ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não por choque, mas por respeito. E como você está? Ela perguntou. Daniel olhou ao redor do apartamento quase vazio. Quadros retirados, caixas fechadas. O eco de um lugar que já não era mais lar. Leve, ele respondeu com surpresa genuína. Quebrado, mas leve. Helena assentiu. Então você fez do jeito certo. Horas depois, as investigações avançaram rápido demais para quem achava que estava protegido. O nome de Henrique Valença apareceu ligado a esquemas maiores do que qualquer empresa isolada. Outras quedas vieram junto com a de Daniel. Outros silêncios começaram a falar. Rafael finalmente deixava de ser apenas uma ausência. No fim da tarde, Daniel pediu para encontrar Helena uma última vez, não na praça, não em público, mas no mesmo lugar onde tudo tinha começado. A calçada simples, barulhenta, indiferente. Ele se sentou ao lado dela sem anunciar a presença. Você perdeu tudo, Helena disse, reconhecendo-o pelo som do corpo. Não tudo, ele respondeu. Perdi o que não era meu de verdade. Ela sorriu. E agora? Daniel respirou fundo. Agora eu não tenho mais nada que me impeça de fazer a única coisa que importa.
Ele tirou algo do bolso e colocou na mão dela. O que é isso? Helena perguntou. Um documento, ele disse. Não de posse, de escolha. Uma fundação com o nome do Rafael. Não é caridade, é estrutura. Para pessoas que caíram, mas ainda estão vivas. Helena segurou o papel com cuidado. Não porque precisava ler, mas porque entendia o peso. Você não está me salvando, ela disse. Eu sei, Daniel respondeu. Você me salvou quando atendeu o telefone. O sol começava a se pôr. A cidade seguia em frente, indiferente como sempre. Você vai sair da rua? Ele perguntou. Helena pensou por alguns segundos. Vou sair do que me mantém invisível, respondeu. O resto eu decido com o tempo. Daniel assentiu. Não insistiu. Não prometeu. Antes de se despedirem, ela disse algo que ele nunca esqueceria. Nem toda falência é fracasso. Algumas são libertação atrasada. Daniel se levantou e foi embora a pé. Sem motorista, sem escolta, sem sobrenome pesando nos ombros. Helena permaneceu ali por mais alguns minutos, ouvindo o mundo passar. Pela primeira vez em anos, ela não sentia pressa. E se você chegou até aqui, ouvindo essa história de qualquer cidade, talvez esteja entendendo que as maiores viradas da vida começam quando alguém resolve escutar de verdade. Se inscreve no canal e comenta de onde você está ouvindo agora, porque histórias assim não são sobre dinheiro, são sobre escolhas. Naquela noite, o telefone de Helena tocou mais uma vez. Ela atendeu. Não era Daniel, era outra pessoa perdida, do outro lado da linha. E ela fez o que sempre fez, escutou. Se você quer continuar nessa atmosfera de histórias profundas, humanas e transformadoras, o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora traz outra narrativa ligada a quedas, segredos e redenção. Clica e continua com a gente.